Desde os primórdios da criação, uma guerra invisível tem sido travada além do que os olhos humanos podem ver. Antes do tempo ser contado, seres celestiais habitavam na presença de Deus, resplandecentes em glória e poder, mas nem todos permaneceram fiéis. A rebelião começou com um só nome, um anjo cuja ambição ultrapassou os limites do próprio Criador. A queda não foi apenas dele, mas de muitos que o seguiram, arrastando consigo um terço das hostes celestiais. Expulsos da presença divina, tornaram-se os condenados, os enganadores, os que influenciam a humanidade até os dias de hoje. Mas quem eram esses anjos caídos? O que realmente aconteceu no céu? E como a sua presença moldou a história do mundo? Prepare-se para conhecer a verdade que poucos ousam revelar. Esta é a história da ascensão e da queda. A história dos anjos caídos não começa na terra, mas no próprio céu. Eram seres criados para servir, adoradores diante do trono de Deus, mensageiros do Altíssimo. Entre eles, Lúcifer se destacava, um querubim ungido, resplandecente em sabedoria e formosura. Mas dentro dele nasceu algo inesperado: orgulho. A Escritura nos dá pistas desse momento. Em Isaías 14, lemos as palavras atribuídas à sua rebelião. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Mas ninguém pode se igualar a Deus. E assim, a guerra foi inevitável. O livro de Apocalipse descreve um grande confronto. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. O resultado? Derrota. Lúcifer e seus seguidores foram expulsos, lançados à terra. Mas a história não termina aí. Se esses seres foram banidos do céu, o que aconteceu depois? Qual foi o impacto da sua presença na humanidade? Aqui é onde os relatos antigos, os textos bíblicos e até mesmo tradições ocultas começam a se cruzar. Em Gênesis 6, encontramos um trecho enigmático. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram-nas para si. Quem eram esses filhos de Deus? Muitos estudiosos e textos como o livro de Enoque apontam que seriam os próprios anjos caídos, que desceram à terra e tiveram filhos híbridos com mulheres humanas, os temidos Néfilim. Esses seres gigantescos e poderosos teriam corrompido a humanidade, ensinando segredos proibidos, levando os homens a praticar artes ocultas e afastando-os de Deus. A consequência, um mundo tão mergulhado na perversão que Deus decidiu purificá-lo com o dilúvio. Mas se o dilúvio destruiu essa primeira tentativa de domínio dos caídos, eles desapareceram para sempre? Ou continuam atuando nos bastidores da história? Relatos de possessões, cultos antigos e sociedades secretas apontam para uma verdade inquietante. Esses seres nunca deixaram de influenciar o destino da humanidade. Suas marcas estão presentes nas religiões pagãs, nos símbolos ocultos e até mesmo em estruturas de poder. Se Lúcifer caiu, qual é o seu plano agora? Como ele e seus seguidores continuam a operar no mundo moderno? E mais importante, há uma forma de se proteger dessa influência? A influência dos anjos caídos não terminou com sua expulsão. Pelo contrário, sua presença se enraizou na história da humanidade de maneira sutil e progressiva. O que começou como uma rebelião nos céus se tornou uma guerra silenciosa, onde cada detalhe de nossa cultura, conhecimento e crença foi moldado, corrompido e distorcido. A estratégia dos anjos caídos, do caos ao controle. Os antigos sabiam da existência dessas entidades. Quase todas as civilizações antigas relatam seres que vieram dos céus trazendo conhecimento proibido. Os sumérios falavam dos Anunnaki, os egípcios reverenciavam deuses híbridos e as tribos cananeias cultuavam divindades que exigiam sacrifícios humanos. Mas o que poucos percebem é que esses deuses podem ter sido, na verdade, os próprios anjos caídos, disfarçados,
manipulando reis e sacerdotes para construir impérios de idolatria e sangue. Se antes eles andavam entre os homens, agora agiam pelas sombras, orientando sociedades, ordens secretas e linhagens de poder. Seria coincidência que símbolos antigos de serpentes e olhos iluminados apareçam repetidamente em civilizações que nunca se encontraram? Ou haveria uma força em comum operando nos bastidores, os Nephilim, o sangue dos caídos? Ainda corre no mundo? Se os anjos caídos desceram e tiveram filhos híbridos, será que sua linhagem foi totalmente extinta? Ou sua herança ainda pulsa nas veias de algumas famílias? A Bíblia menciona que os Nephilim estavam na Terra antes e depois do dilúvio. Algumas teorias sugerem que remanescentes dessa linhagem sobreviveram, mantendo sua influência ao longo dos séculos. Governantes antigos, dinastias poderosas e sociedades fechadas poderiam ter sido manipuladas para preservar esse legado. Poderia essa linhagem explicar a obsessão histórica de algumas famílias pelo controle global? Os mesmos nomes que aparecem no comando de impérios econômicos e políticos seriam descendentes dos antigos filhos dos caídos? Se essa hipótese for real, então o domínio dos caídos não é apenas espiritual, mas também físico, infiltrado no próprio tecido da humanidade. O culto ao conhecimento proibido, a ligação com o ocultismo moderno. Desde a antiguidade, algumas sociedades secretas buscaram restaurar os ensinamentos dos caídos, a alquimia, a astrologia e até mesmo certas práticas místicas carregam ecos dessas antigas doutrinas. O livro de Enoque menciona que os anjos caídos ensinaram aos homens ciências proibidas, o uso de ervas para manipulação da mente, a criação de armas de destruição e a arte de seduzir e enganar. Essas práticas, embora condenadas nos textos sagrados, continuam vivas nos dias atuais, revestidas com novas roupagens, infiltradas no entretenimento, na cultura pop e até mesmo na tecnologia. As promessas de poder e iluminação oferecidas por esses conhecimentos sempre atraíram reis, líderes e aqueles que buscam dominar o mundo. Mas qual o custo de seguir esses caminhos? Os caídos ainda operam no mundo moderno? Se no passado eles estavam por trás dos grandes impérios, hoje sua influência pode ser vista de forma mais sutil. O avanço da inteligência artificial, a engenharia genética, as explorações espaciais, seriam essas apenas descobertas humanas? Ou há uma influência externa guiando os rumos da ciência? A ascensão de ideologias que negam a espiritualidade e promovem um pensamento materialista absoluto pode ser apenas mais uma estratégia de um inimigo que deseja manter a humanidade cega para a verdade? E mais importante, como nos proteger dessa influência? Nos próximos momentos, vamos explorar formas de resistência, sinais que revelam sua presença e como a fé pode ser uma arma contra essa guerra invisível. Como nos proteger da influência dos anjos caídos? Se os anjos caídos ainda operam no mundo moderno, manipulando sistemas, corrompendo mentes e conduzindo a humanidade ao engano, como podemos resistir? Como podemos identificar sua presença e neutralizar sua influência em nossas vidas? A resposta não está apenas no conhecimento, mas na ação. Vamos explorar 3 formas essenciais de resistência: discernimento espiritual, proteção através da fé e afastamento das portas de acesso. Primeiro, discernimento espiritual, identificando a influência oculta. A primeira arma contra essa guerra invisível é o discernimento, o conhecimento da verdade. Os anjos caídos não operam de maneira óbvia. Eles agem por meio de ideologias, doutrinas distorcidas e seduções sutis. A Bíblia nos alerta em 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso significa que nem tudo que parece bom, elevado ou iluminado é de fato verdadeiro.
sinais da influência dos caídos. Doutrinas que negam ou distorcem a palavra de Deus. Muitas filosofias modernas promovem a ideia de que o homem pode alcançar divindade, um eco direto da rebelião original de Lúcifer. Normalização da imoralidade, o que antes era considerado perverso, agora é vendido como progresso, uma estratégia para afastar a humanidade de Deus. Manipulação através do entretenimento e da cultura. Filmes, músicas e até mesmo símbolos ocultos disseminam conceitos que condicionam as mentes para aceitar valores anti-Deus. A resistência começa quando aprendemos a enxergar além das aparências, testando cada ensinamento e influência com base na verdade das Escrituras. Segunda proteção, através da fé, a armadura espiritual. Saber que estamos em uma guerra não é suficiente. Precisamos estar armados para enfrentá-la. Em Efésios 6, 12 a 13, somos advertidos, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que essa batalha não pode ser vencida com armas humanas, mas com ferramentas espirituais. A própria Bíblia nos fornece um arsenal poderoso. Oração constante, o contato direto com Deus fortalece o espírito e afasta influências malignas. Leitura e meditação na palavra. A verdade da Escritura é a única coisa capaz de desfazer mentiras espirituais. Jejum, uma prática bíblica que fortalece a resistência contra influências demoníacas e proporciona clareza espiritual. A autoridade no nome de Jesus. Em Lucas 10, 21, Cristo declara que nos deu autoridade sobre toda a força do inimigo. Não estamos indefesos. Temos uma arma letal contra os caídos. Quanto mais forte a fé, menor a influência que esses seres podem ter sobre nossas vidas. Terceiro, fechando as portas de acesso. Os anjos caídos precisam de legalidade para atuar na vida de alguém. Eles não podem simplesmente possuir ou influenciar qualquer pessoa sem que haja uma abertura. Quais são as principais portas de acesso? Práticas ocultistas, feitiçaria, invocação de espíritos, astrologia, jogos espirituais. Todas essas práticas conectam as pessoas ao reino das trevas. Acordos inconscientes. Alguns pactos são feitos sem que a pessoa perceba, através de músicas, rituais culturais ou até mesmo palavras proferidas. Ambientes espiritualmente contaminados, lugares onde há intensa atividade de pecado e rebelião espiritual, criam atmosferas favoráveis à ação dos caídos. A solução? Renunciar e se afastar dessas práticas, buscar libertação e viver em obediência a Deus. Conclusão: a guerra continua, mas a vitória já foi decidida. Os anjos caídos continuam a atuar, mas há algo que eles temem: a luz da verdade e o nome de Cristo. Se no passado eles corromperam civilizações inteiras, hoje seu maior objetivo é afastar os indivíduos de Deus. A resistência não se trata apenas de conhecimento, mas de uma decisão consciente de não se submeter às estratégias do inimigo. A pergunta final é: você está preparado para lutar essa batalha? Ou continuará ignorando a guerra invisível que acontece ao seu redor? A escolha sempre esteve diante de nós: permanecer cegos, fingindo que nada acontece, ou despertar para a realidade dessa guerra invisível. Os anjos caídos não precisam aparecer diante de nós com asas negras ou olhos flamejantes. Eles operam nas ideologias, nas tentações diárias, no sutil desvio da verdade. E quanto mais a humanidade ignora essa batalha, mais espaço eles ganham, mais há uma saída, há um refúgio seguro. Aquele que está em Cristo não precisa temer, pois nele está a verdadeira autoridade sobre as trevas. No final aí, essa guerra não é apenas sobre o que acontece ao nosso redor, é sobre você, sobre sua alma, sobre a eternidade.
A questão não é se essa batalha está acontecendo, mas sim de que lado você está. O tempo para escolher está acabando. Você vai despertar ou continuará vivendo na ilusão. Nos próximos conteúdos, vamos aprofundar ainda mais essa verdade. Se você quer saber como os caídos continuam influenciando o mundo atual, se quer descobrir os sinais ocultos que poucos percebem, então fique atento, porque a verdade será revelada. Até o próximo vídeo.